Olá pessoal, então vamos começar a nossa segunda aula sobre o tratamento da depressão. Falamos sobre alguns tópicos iniciais e agora vamos entender quais são os medicamentos utilizados para depois falar sobre o manejo clínico da doença, da farmacoterapia da doença na terceira aula, ok? Para a gente começar, eu trouxe aqui para vocês um panorama de tempo em relação ao lançamento e aparecimento no mercado dos antidepressivos. Gostaria que vocês observassem que é um fenômeno relativamente recente. Os primeiros antidepressivos propriamente ditos, eles surgiram na década de 60 e surgiram vários. É um fenômeno aqui interessante, né? Várias indústrias, isso é comum, quando uma indústria descobre um primeiro princípio ativo, as outras acabam conseguindo de uma certa forma imitá-la ali, e aí a gente teve o lançamento de vários antidepressivos. Muitos desses já não são mais muito utilizados, porque o seu perfil de segurança é ruim, mas alguns ainda são utilizados, como é o caso da amitriptilina, que é um tricíclico, veremos já o que significa isso. E também gostaria de destacar ali na década de 80 o surgimento da fluoxetina, da sertralina e os outros ali que acompanham, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Também são medicamentos bastante importantes que nós vamos ver agora nessa aula. E outro fenômeno interessante que a gente pode observar aí nessa linha do tempo é o fato de que depois da década de 80 nós não temos tantas novidades assim. Apesar dessa lista não ser exaustiva, né, não ter todos os antidepressivos, ela é quase. Nós temos quase todos os medicamentos antidepressivos que nós temos no mercado aí. Então a gente observa que não foram lançados novos princípios ativos, ou pelo menos não tantos princípios ativos novos assim, depois desse boom aí da década de 80, certo? Bom, dado esse panorama geral, vamos ver as classes. Então vou começar pelos tricíclicos que eu mencionei, que foram uma parte daqueles que foram lançados ali na década de 60. Não se assustem com essa figura aí da estrutura química, que é comum que vocês se assustem com a química, né? Mas eu só trouxe essa figura para vocês não esquecerem o porquê do nome. São antidepressivos tricíclicos, porque tem 3 ciclos químicos, como vocês podem estar vendo aí, certo? Provavelmente vocês já ouviram falar da amitriptilina, da nortriptilina, que estão aí nesse quadro. São vários muito parecidos pelo que eu falei para vocês. Quando uma indústria descobre um medicamento, né, consegue criar um medicamento novo, apesar da existência das patentes, as outras indústrias conseguem imitá-la de certa forma, e aí vão surgindo vários princípios ativos parecidos, tá? Isso é até um problema no ponto de vista de inovação, porque não há tanta inovação assim como vocês podem ver pela figura, né? Eles são bem parecidos, e aí o fato da estrutura química ser bem parecida vai fazer com que a eficácia e os efeitos adversos também sejam bem parecidos, tá? E como é que funcionam esses medicamentos, né? Surgiram aí, já vimos quem são, alguns dos nomes, como eles surgiram, como eles atuam, desculpe. Eles atuam na inibição da recaptação dos neurotransmissores. Vamos relembrar a aula passada, quando a gente disse que a hipótese que explica a depressão é a hipótese monoaminérgica. Essa hipótese, ela postula que a depressão acontece porque há uma diminuição da neurotransmissão monoaminérgica. Se lembram? Eu tenho então um indivíduo que tem sintomas clínicos de depressão, teoricamente porque ele tem menos neurotransmissão monoaminérgica. As monoaminas principais aqui são serotonina e noradrenalina. Dito isso, é esperado que o fármaco, então, aumente essa neurotransmissão, posto que ela está diminuída na doença, certo? Como aumentar essa neurotransmissão? Existem várias formas farmacológicas para a gente fazer isso. Nesse caso aqui, como é que isso está acontecendo? Os medicamentos, eles estão impedindo os neurotransmissores de sair da fenda. A figura mostra pra gente um neurotransmissor, então acompanhem comigo aí na figura. 2 neurotransmissores, na verdade, né? Um neurônio, cujo principal neurotransmissor é a noradrenalina, está aí em inglês, norepinefrina, abreviado como NE. E do outro lado nós temos a serotonina, certo? Então é um neurônio cujo principal neurotransmissor é a serotonina e do outro lado noradrenalina. Esse neurônio ele é sintetizado, ele é armazenado nessa bolinha que a gente chama de vesícula sináptica. Então, por isso, vários pontinhos aí na figura, ele fica armazenado ali. E na presença de um potencial de ação, esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica. Isso vai fazer com que haja neurotransmissão, certo? Como a gente está entendendo que nesse indivíduo depressivo tem pouca neurotransmissão, a gente precisa aumentá-la. Como aumentá-la?
fazendo com que esse neurotransmissor que foi liberado aí na fenda, diante desse potencial de ação, estava lá na vesícula sináptica, teve potencial de ação e foi liberado na fenda, fique na fenda. Como ele pode ficar na fenda? Quando a gente inibe o seu recaptador. Então, se vocês olharem aí, a gente tem essa estrutura que está representada como duas bolinhas azuis pequenininhas, é o nosso recaptador. Essa é uma estrutura proteica que está na célula e que é responsável por pegar de volta esse neurotransmissor que foi liberado. Ele vai ser pegado de volta para ser colocado de novo naquela vesícula sináptica e ficar esperando um novo potencial de ação para ser liberado novamente. Então, assim, nós temos várias neurotransmissões, com aqueles mesmos neurotransmissores, tudo bem? E o nosso medicamento inibe essa estrutura recaptadora, de modo que o neurotransmissor fica mais tempo na fenda. Então, a gente aumenta a neurotransmissão, tanto de noradrenalina quanto de serotonina, ok? É importante observar que os tricíclicos, e aí na figura já tem vários outros medicamentos, mas eu peço que vocês observem os tricíclicos por enquanto apenas. Os tricíclicos, eles conseguem inibir tanto a recaptação de serotonina quanto a recaptação de noradrenalina. E nem todos os tricíclicos são iguais, eu anotei aí do lado para vocês, né? Alguns deles são um pouco mais seletivos para o transportador de noradrenalina, que seria esse NET. Esse nome, gente, é o nome que vocês vão encontrar nos livros, tá? Ele tá em inglês novamente. Então aí seria, não sei se vocês se lembram lá das organizações Tabajara, eu nunca consigo não me lembrar, é o Norepinephrine Transportator, esse aí, tá? Tá em inglês, todos os livros utilizam o nome em inglês, por isso eu coloquei aí NET, que é essa abreviatura. A desipramina e a nortriptilina, que é bem utilizada, são levemente seletivas para a noradrenalina, para o transportador de noradrenalina. Então, elas vão conseguir aumentar um pouquinho mais a transmissão noradrenérgica em relação ao que elas conseguem aumentar da serotoninérgica. Já a amitriptilina, que é bem famosa também, né? Ela não tem um perfil de seletividade muito claro, junto com a imipramina. Ela inibe igualmente tanto o NET quanto o SERT, que é o transportador de serotonina, ok? Pessoal, eu coloquei aí também ao lado os nomes comerciais dos medicamentos. Então, se vocês observarem, ao lado da amitriptilina, eu coloquei vários nomes menores e todos com aquele símbolozinho de marca registrada. A gente já tinha feito isso na aula de antipsicóticos, mas hoje eu vou explicar um pouquinho melhor o que isso significa, tá? Então, você tá vendo ali a amitriptilina, aí ao lado tem vários nomes. Tem triptanol, que é bem famoso, tem amitril, que também é mais conhecido, e esses outros todos os nomes que estão aí, nessa mesma linha e na linha de baixo, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Neurotript e protanol, certo? Todos esses são nomes comerciais. Então, eu trouxe aqui umas caixinhas pra gente observar pra você como que isso funciona, né? Esse aqui talvez seja conhecido de vocês, né? Não tô fazendo propaganda, infelizmente a indústria não tá me patrocinando, tá? Mas vamos usar esse aqui como exemplo. Vocês estão vendo aqui Neosaldina, esse é o nome de marca. Aqui tá um Rzinho, igual eu coloquei, mas nem sempre vai estar, tá? Então eu queria muito que vocês entendessem isso aqui. Por que sempre tem esse monte de nome, né? E às vezes a gente acha que dois nomes diferentes são coisas diferentes, mas nem sempre são. Olha esse caso aqui. Você tá vendo que tem Neosaldina bem grande, vai ser sempre maior esse primeiro nome, e embaixo a gente tem nomes menores. Muitas vezes é só um, como é esse caso aqui, ó. Vou trocar rapidinho. Aqui a gente tem Azelan, aí o nome grande, Azelan, esse também por coincidência tem o Rzinho, nem sempre tem, tá? E embaixo tem um nome um pouquinho menor, ácido azelaico. Esse nome Azelan, ele é uma propriedade da Bayer, que é a indústria. Mas eu também posso ser de outra indústria, né? Por exemplo, Sanofi, Novartis, EMS, né? Ou EMS, que são do Brasil. Eu também posso produzir ácido azelaico. É uma substância, é um princípio ativo, certo? Assim como a amitriptilina, é o nome da substância. Mas se eu não for da Bayer e resolver produzir ácido azelaico, eu não vou poder chamar de Azelan. Vou ter que criar um outro nome, o nome que eu quiser, tá? E aí, geralmente, eles são bem sacanas, eles põem um nome bem parecido, que é pra já aproveitar a propaganda que a primeira indústria fez, tá? Então, eu poderia criar aqui, sei lá, Azulin. Bem parecido mesmo, tá? Sendo de uma outra indústria. Mas, se o meu médico, por exemplo, né? Se o médico do paciente prescreve para ele Azelan, e eu tiver lá o Azulin, que também o nome de baixo seja ácido azelaico, desde que a dose seja a mesma e a forma farmacêutica também, esse é o mesmo medicamento, certo? Aqui, a gente tem dois princípios ativos, né? Aliás, três. Tem Neosaldina. O que tem aqui dentro? Neosaldina é uma marca, assim como o Leves é marca de calça jeans, tudo bem? O que tem aqui dentro? Dipirona, mucato de isomepteno e cafeína. São três substâncias que compõem esse remédio,
tá? Então aqui, ó, só para ter certeza que ficou claro, Neosaldina está para triptanol aí no seu slide, como amitriptilina está para dipirona, mucato de isomepteno e cafeína. Ficou claro? Então, se a gente tiver eu posso criar, ser de outra indústria, veja bem, isso aqui é da Takeda, é o nome da indústria, tá? Se eu amanhã ficar milionária, fizer uma indústria farmacêutica com o meu nome, eu vou poder fazer um medicamento que tenha também dipirona e todos esses outros princípios ativos, mas eu não vou chamá-lo, não posso chamá-lo de Neosaldina. Aí eu vou ter que dar meu nome. Por isso que você encontra no mercado a amitriptilina com tantos nomes diferentes, triptanol, amitril, eu não consigo falar, e todos esses outros. Tudo bem? Ficou claro? Tem uma terceira figura também que eu não achei caixinha para mostrar para vocês por enquanto, depois eu trago numa próxima aula, tá? Mas que é o genérico. No caso do genérico, vocês vão ver aquela faixinha, né, vermelha, junto com a faixinha amarela. Outra dúvida que é muito comum também, já vou aproveitar para esclarecer, esse não tem faixinha, porque esse é um medicamento isento de prescrição. Você pode chegar na drogaria e comprar sem uma prescrição. Aqueles todos que tem faixinha vermelha, você precisaria de uma prescrição. Eu sei que infelizmente não é a realidade do país, né? A gente compra os medicamentos muitas vezes sem prescrição, mas tendo a taxinha vermelha ele teria que ter prescrição, tá? O genérico ele tem uma faixinha amarela embaixo junto com a vermelha, e também tem aqueles que tem a tarja preta, que são um tipo de prescrição especial, ela vai substituir a vermelha, né? Ou vai ser a vermelha ou vai ser a preta, e embaixo a amarela. Se tiver embaixo a amarela é um medicamento genérico. Aí o medicamento genérico muda só uma coisa, mais simples, ele não tem esse nome de marca, esse nome fictício, esse nome que eu criei, Neosaldina, ou nesse caso aqui, o Azelan. Ele vai ter só o nome do princípio ativo. Então, quando você achar uma caixinha que tenha a faixinha amarela, desculpa, que é do genérico, você vai sempre encontrar os nomes aqui em cima já das substâncias. Tudo bem? Bom, depois a gente fala mais sobre esse assunto que eu sei que é confuso, tá? Mas eu vou prosseguir aqui com os antidepressivos. Imipramina, o nome de marca aí que a gente tem de referência é o Tofranil no Brasil, tudo bem, pessoal? Então, os antidepressivos tricíclicos inibem a recaptação tanto de serotonina quanto de noradrenalina. Esse é o mecanismo de ação deles. Mas aí nem tudo são flores, né? Vocês estão vendo aí um quadrinho agora com vários receptores. As duas primeiras colunas aí, depois dos nomes dos medicamentos, elas se referem à afinidade desses medicamentos pelos transportadores, como a gente já discutiu no slide anterior, que recaptam a noradrenalina, que está em inglês aí, NE, ou a serotonina, que está abreviada como 5-HT. Eu já havia explicado para vocês, é a abreviatura do nome químico da serotonina, que é 5-hidroxitriptamina. Além da afinidade por esses transportadores, a gente também tem, infelizmente, aí eu digo infelizmente porque isso não nos ajuda em nada, mas esses medicamentos eles também têm afinidade por outras estruturas, eles também têm afinidade por receptores muscarínicos, por receptores estaminérgicos e por receptores adrenérgicos. Isso acontece, gente, porque a indústria farmacêutica ainda não conseguiu, digamos assim, resolver esse problema, porque isso é um problema. A afinidade desses medicamentos por esses receptores, ela só nos traz desvantagens, mas precisamente nos traz efeitos adversos ou efeitos colaterais, tá? Nesse contexto aqui, a gente pode usar como sinônimos efeitos colaterais e efeitos adversos. Isso aí, essa afinidade por receptores muscarínicos, estaminérgicos e adrenérgicos explica pra gente por que o nosso paciente, quando está tomando antidepressivo, pode ter, por exemplo, uma sensação de boca muito seca. Por que o nosso paciente, quando está tomando antidepressivo, pode se sentir muito sonolento. O nosso paciente, quando está tomando amitriptilina, ele pode, por exemplo, ter, se for homem, impotência sexual. Tudo bem? Então, dividi para vocês aí qual o efeito adverso que é responsável, né, o que é causado por cada afinidade por esses receptores, colinérgicos por efeitos anticolinérgicos, estaminérgicos por efeito de ativação de receptores de histamina e alfa-adrenérgicos também nessa mesma linha de raciocínio, mas não precisam se preocupar com isso, tá? Só para vocês entenderem, não vai precisar memorizar isso aí para discutir nada com ninguém, com certeza, tá? E eu queria destacar aqui os efeitos adversos principais do tricíclico, né? O que seu paciente provavelmente vai apresentar se estiver tomando imipramina, nortriptilina ou amitriptilina? Já até acabei mencionando aqui alguns dos mais importantes. A boca seca, a sensação de secura de mucosa, no caso das mulheres até secura vaginal. Ela se apresenta de maneira muito importante, assim, é muito comum, tá? A sensação e a constipação, né? Não só a sensação de constipação, mas a constipação efetiva e até mesmo grave, né? Alguns pacientes têm que fazer uso de medicação aí, só estratégias nutricionais podem não resolver essa constipação, porque às vezes ela é muito grave.
Pode haver ganho de peso, e aqui eu vou destacar, gente, eu tô falando só desses primeiros antidepressivos que eu já citei, tá? Amitriptilina, nortriptilina e imipramina, que são os tricíclicos. A gente vai ver outros que têm efeitos adversos bem diferentes, tudo bem? Então, constipação, ganho de peso, essa sensação de secura da mucosa, principalmente boca, é muito comum. A sonolência com esses antidepressivos também é muito marcante. E no caso de homens, a impotência sexual, disfunção erétil, tá? Porque aí vai gerar outros problemas que podem interferir nessa depressão e nessa ansiedade. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso aqui. Nem sempre a equipe consegue detectar esses motivos para esses sintomas. Então é muito importante que estejam todos muito atentos a isso, porque é muito comum que o paciente, por exemplo, ele ganhe um segundo diagnóstico por causa de algum desses efeitos adversos aí, não isolados, né? Mas quando eles se apresentam como conjunto, eles podem até falsear um outro diagnóstico que não é real, tá? Só são os efeitos adversos mesmo. Bom, indo adiante aqui, eu vou falar para vocês agora de outro tipo de medicamento. A gente agrupa os medicamentos em classes na farmacologia porque são muitos, como vocês estão vendo, né? Então falamos dos tricíclicos, é uma classe, um tipo, um agrupamento de medicamentos, e agora eu vou contar para vocês sobre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Como esse nome é muito grande, a gente chama eles de ISRS, uma abreviatura aí, tá? Nem tem muita graça explicar para vocês o mecanismo de ação, porque é provável que você já tenha entendido, né? Só pelo nome. A gente acabou de falar dos tricíclicos que inibem a recaptação de noradrenalina e serotonina. Os ISRS inibem a recaptação somente da serotonina, eles são seletivos. Então, acompanhando lá a mesma figura que a gente usou para explicar a classe anterior, você vê ali a fluoxetina, tá em inglês, né? Tá fluoxetine, mas a fluoxetina, ela não consegue atuar sobre o recaptador lá de noradrenalina, estão vendo? Ela somente inibe o recaptador de serotonina. Por isso esse seletivo aí no nome da classe, tudo bem? Quem são esses medicamentos? Com certeza você conhece o Prozac, né? Quem não é da área de saúde já ouviu o nome do Prozac. Imagina nós que somos da área de saúde. É muito famoso. O Prozac é a fluoxetina, foi um dos primeiros desses fármacos que surgiram no mercado. Depois disso a gente teve sertralina, que a gente conhece como Zoloft, paroxetina, citalopram, escitalopram e agora mais recentemente, assim, muito recente mesmo, a fluvoxamina, tá? Ressalto novamente para vocês, dessa vez eu só botei um nome de marca, que é o medicamento de referência. Então vou aproveitar para falar um pouquinho mais sobre isso, né? O que é isso? Medicamento de referência. Vocês podem encontrar como outros nomes, tá? Aí nas drogarias, ou o médico pode se referir, até mesmo o paciente como medicamento principal ou coisas do tipo. Esse nome Prozac é o nome que foi dado ao medicamento contendo fluoxetina pela primeira indústria que o produziu, pelaquela indústria que deteve a patente. Quando o medicamento é descoberto, então quando a indústria descobriu o Prozac, descobriu na verdade a fluoxetina, né? Ela resolveu chamar o medicamento dela, da marca dela, de Prozac, e começou a fazer propaganda, investir aí na venda desse medicamento. Dentro de um período, ela tem uma coisa que a gente chama de patente, que é um direito de exclusividade de uso. Só ela, somente essa indústria, pôde produzir fluoxetina. Nesse momento, na vigência da patente, não vale aquilo que eu falei para vocês, de que se eu tiver uma outra indústria, eu posso também produzir fluoxetina e dar outro nome. Durante a vigência da patente, somente a indústria que descobriu pode produzir, tá? Isso é uma forma, gente, só para ficar claro, de um mecanismo capitalista, sabe? De dar conta ali do investimento que teoricamente aquela indústria teve em pesquisa, em inovação para conseguir descobrir alguma coisa nova, tá? Depois que vence a patente, aí já é o caso de quase todos esses aí do quadro, depois que vence a patente, quase todo mundo, qualquer indústria, desculpa, pode produzir medicamentos também com aquele princípio ativo, só que aí vale o que eu tinha dito antes, não posso chamar de Prozac. Então, se você parar, me pausar agora e for aí no Google e digitar fluoxetina, até sugiro que você faça isso, para ter certeza de que você entendeu, porque esse assunto sempre vai gerar confusão com todos nós. Se você digitar fluoxetina, você vai encontrar a foto de várias caixinhas e nem todas vão se chamar Prozac, porque são outras marcas, tá bom? Já a fluvoxamina você provavelmente não vai encontrar, porque, salvo engano, a patente dela ainda está perto de expirar, mas não expirou ainda, tá bom? Porque ela é mais nova. Bom, então dito isso, sabemos agora quem são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles estão agrupados assim nessa classe porque eles atuam todos da mesma forma. Inibem seletivamente o recaptador de serotonina. O que mais que nós temos para dizer deles, né? Eu vou falar um pouquinho dos efeitos adversos, como eu fiz nas outras vezes, mas antes disso, eu só queria fazer alguns destaques aqui, olha.
Além da indicação para depressão, já que a gente está falando deles, né, vamos aproveitar para explorar aqui um pouquinho. Além da indicação para a depressão, a fluoxetina ela também tem uma indicação para bulimia nervosa. A gente não vai ter um módulo específico de farmacologia dos transtornos alimentares aqui nesse curso, simplesmente porque há muito pouco a se fazer pelo nosso paciente com transtorno alimentar em termos de farmacologia, tá? Tem muito pouca evidência, então a gente até lança a mão de alguns medicamentos, mas é tudo muito empírico, não vale a pena fazer muitos cursos sobre isso, tá? Num primeiro momento, farmacoterapia estou falando, tá? Esse paciente vai ter uma assistência, mas em outras esferas. Agora, a fluoxetina tem sim indicação para bulimia nervosa, é uma indicação de categoria B, é uma indicação com alto nível de evidência, tá? Lembra que a gente tinha conversado sobre nível de evidência já, né? Quando eu tenho vários estudos muito consistentes, eu digo que aquela informação tem um alto nível de evidência, tá? Bom, e aproveitando para introduzir mais uma informação sobre medicamentos aí para você, que vai ficar fera em medicamento agora, é categoria de risco na gestação. Todo mundo sabe, né, ou desconfia que uma gestante não pode tomar qualquer medicamento, que isso pode ser perigoso, né? Isso não é mito, isso é verdade. Vários medicamentos podem causar prejuízos, tanto para o bebê quanto para a mãe, e aí a gente tem que ter muito cuidado. Por causa disso, o FDA nos Estados Unidos e a Anvisa aqui no Brasil classifica esses medicamentos em grau de risco para a gestante e para o bebê, na verdade, para a gestação. E a gente sempre tem que ficar atento a essa categoria de risco, né, para saber se a gestante pode ou não tomar aquele medicamento. A fluoxetina, ela pode ser utilizada por gestantes, porque ela é categoria B. Falando rapidamente sobre isso, a gente tem categoria A, que é a mais segura. Nesse caso, eu tenho ampla evidência, tenho estudos mostrando que não tem perigo nenhuma gestante tomar aquele medicamento. Categoria B, eu não tenho tanta evidência de que não há riscos, mas eu tenho alguma evidência, então há uma certa segurança. E aí, quando vai diminuindo essa segurança, eu vou descendo. Então, categoria C, eu já não tenho tanto respaldo assim. Categoria D, eu tenho respaldo, mas de que eu não posso tomar. Categoria D, eu tenho respaldo de que possivelmente vai causar problemas. E, finalmente, categoria X, as gestantes não podem tomar. É o caso da isotretinoína, né, o Roacutan, que é bem famoso, hoje em dia muita gente toma, tem até que assinar um termo dizendo que você não pode engravidar, ela seria categoria X, tá? Tô destacando isso porque a depressão é muito comum, então não é difícil que a gente tenha gestantes que engravidam tomando medicamento ou até mesmo que precisem iniciar a tomada de medicamentos durante a gestação. E todos os outros, sertralina, fluvoxamina, escitalopram e citalopram, são categoria C. Então a gente até pode utilizar, mas eu não tenho tanto respaldo. O ideal para uma gestante seria que ela utilizasse a fluoxetina, tá? Agora, por que eu botei os outros mesmo assim, né? Sendo categoria C. Fora a paroxetina, eles podem ser utilizados. Você pode, por exemplo, ter um caso de uma pessoa que já usou fluoxetina, não respondeu bem e está gestante. Então nós não vamos ter outra alternativa se ela tiver com sintomas muito graves de depressão do que tentar um outro fármaco, e aí precisa ser um ISRS. Não mencionei segurança dos tricíclicos porque os ISRS são mais seguros para gestante, tá? Então, para gestante, a gente sempre vai preferir dessa classe aqui, tudo bem? E deixei até em inglês aí, ó, para vocês esse último parágrafo, porque eu deixei do jeitinho que eu achei na fonte, tá? Que é uma fonte bem respeitada em farmacologia, que é o Micromedics. Vai aparecer como referência em vários slides aí para vocês. Alguns estudos verificaram que não há tanta segurança assim no uso de SRS. Pode acontecer do bebezinho nascer com uma síndrome, que é a PPHN, também está abreviada em inglês, é uma síndrome de hipertensão pulmonar do neonato. Mas essa é uma síndrome que só acontece em aproximadamente, né, 1% dos bebezinhos de gestantes que usam esses medicamentos, então é muito pouco, e mesmo assim essa síndrome ela é controlável, tá? Então a gente tem aí uma relativa segurança na utilização desses medicamentos. Uma outra coisa que vale a pena fazer é comparar os ISRS com os tricíclicos, tá? Para vocês entenderem quem é melhor, em qual situação, digamos assim, pelo menos em termos de segurança. Então eu fiz uma tabelinha para vocês aí. O que seriam as vantagens dos ISRS? Eles não têm atividade anticolinérgica. Então aqueles efeitos de constipação, boca seca, dificuldade de acomodação visual, né, visão turva, que a gente tinha lá nos tricíclicos, eles não vão acontecer aqui se a pessoa estiver tomando um ISRS. Outra vantagem, também não tem efeitos cardiovasculares graves. Os tricíclicos podem aumentar a pressão, então pessoas que têm hipertensão, se forem tomar, tem que ter muito cuidado, muita assistência.
Eles podem predispor a pessoa ou piorar arritmias. Já os ISRS não, tá? A única coisa que pode acontecer com ISRS é uma leve queda de pressão, mas isso em geral não é nem notado, tá? Pode ser que a pessoa fique mais molinha, assim, um pouquinho, algumas horas depois que toma o medicamento nas primeiras semanas, por causa dessa hipotensão, mas isso também é raro e, de uma maneira geral, é um efeito bem tolerado. Agora, ao contrário, não dá, né? No tricíclico, eu não posso deixar meu paciente com hipertensão, isso é perigoso, tudo bem? Outra vantagem, e essa é uma das mais ovacionadas pelos nossos pacientes e pela própria equipe de saúde, né? Os ISRS não induzem ganho de peso. Se a gente lembrar, os tricíclicos induzem. O paciente tomando amitriptilina, imipramina, ele vai ter esse ganho de peso, ou pelo menos vai ter que assistir muito mais a esse aspecto, tá? No caso dos ISRS, isso não é verdade. Pelo contrário, nos primeiros dias, aí eu já vou passar ali para desvantagens, tá? O uso de ISRS pode até causar náusea, anorexia, falta de fome, não a doença, tá? O sintoma, anorexia, falta de fome e insônia, o que pode levar o paciente a perder ali alguns pouquíssimos quilinhos. O que não significa, de novo, que os ISRS podem ser utilizados para emagrecimento, tá? Se o seu paciente vier com essa história aí, você corta, porque ISRS não é medicamento para emagrecer, tudo bem? A menos que esse ganho de peso ele seja derivado de uma outra condição, como ansiedade, depressão. Aí ele vai emagrecer porque ele vai melhorar essa condição, tudo bem? Por último, né, terminando aqui como desvantagens, a gente tem para os ISRS relatos de alguns pacientes com aumento de agressividade, com picos de agressividade. Isso não tem uma explicação farmacológica precisa, tá? É bem raro, felizmente. E uma outra desvantagem dos ISRS é que eles têm maior interferência no metabolismo de outros fármacos. Pincelando rapidamente para vocês, a maior parte dos medicamentos é metabolizado no fígado e muitas vezes por um grupo de enzimas oxidativas que a gente conhece como citocromo P450. Esse grupo de enzimas ele tem um funcionamento muito delicado e pode ser aumentado ou diminuído por fatores como álcool, fumo, estresse e medicamentos que você toma. Então, se você toma, por exemplo, se você fuma e toma um medicamento, pode ser que você metabolize mais rápido aquele medicamento, ou seja, ele vai deixar de ter efeito mais rápido do que um não fumante, tá? De uma maneira geral, isso não tem tanta interferência pra gente, principalmente com cigarro e bebida alcoólica, isso não tem tanta interferência no tratamento farmacológico, não. Mas quando a gente está usando dois medicamentos simultaneamente, isso pode aumentar ou diminuir o efeito de um dos dois, ou até mesmo dos dois, então tem que ficar de olho nisso aí, tudo bem? Essa classe, pessoal, inibidores da MAO, eu não vou perder muito tempo com ela, porque ela já praticamente não é mais utilizada, tá? Ela ainda é discutida em alguns documentos, mas na prática clínica é difícil de ver, tá? Vou explicar por quê. Vamos começar aqui. Inibidores da MAO, que significa MAO. MAO é a monoamina oxidase, é uma enzima que quebra, que cliva as monoaminas. Lembrando que monoaminas é um nome químico, né? Que serve aí para serotonina, para noradrenalina, dentro do contexto da nossa aula aqui, mas também serve para histamina, tá? Para outros neurotransmissores. Essa enzima, então, ela quebra os neurotransmissores e quanto menos neurotransmissores tem, menos neurotransmissão, correto? Lembram-se da hipótese que explicava a depressão? O paciente tem depressão porque tem menos neurotransmissão monoaminética. Então, se eu inibo essa enzima, eu deixo esse paciente com mais neurotransmissores e aí a tendência é que essa neurotransmissão aumente e eu tenha uma reversão daquele quadro clínico, tudo bem? Então, pareceu bom, né? Por que a tranilcipromina e a moclobenida, que são os dois fármacos aqui que estão agrupados nessa classe por terem o mesmo mecanismo de ação, por que eles então são tão pouco utilizados, como eu mencionei no início? Porque eles têm um perfil de segurança muito ruim, eles têm muito efeito adverso, efeitos adversos graves e o pior de tudo, efeitos adversos que podem sofrer uma interferência muito direta, muito rápida da alimentação do paciente. Se o paciente está tomando inibidores da MAO e ele toma ingere alimentos ricos em tiramina, que é um nutriente, ele vai ter mais tendência de ter os efeitos adversos. Alguns livros vão descrever esse conjunto, de sintomas adversos como síndrome do queijo, porque o queijo é um dos alimentos que é rico em tiramina. E aí, se vocês acompanharem na tabelinha aí, o queijo, a cerveja, o vinho, o chocolate, enlatados, ou seja, café, né? Várias coisas que no Ocidente a gente ingere em grandes quantidades.
Na prática, né, trocando em miúdos, o uso dos inibidores da MAO ele fica praticamente inviável, tá? Mas assim, deixo muito claro que ainda que o paciente ele se abstivesse, né, se desistisse de comer aí todos esses alimentos, ainda assim existiria o risco desses efeitos adversos, tá? Os alimentos eles aumentam a tendência desse acontecimento, desse evento. A gente vai chamar isso de interação medicamentosa. Pode ser entre medicamentos, nesse caso é uma interação medicamentosa com os alimentos. E aí, então, para finalizar, esses medicamentos eles somente serão utilizados em último caso, se a gente já tiver tentado tudo e não tiver dado certo, tá? Isso inclusive vai estar nos documentos aí que guiam o manejo clínico do paciente que a gente vai discutir na próxima aula, tá bom? Bom, aqui eu tenho agora uma caixinha, digamos assim, que alguns livros vai chamar de atípicos. Já deve ter acontecido com vocês estão organizando as gavetas lá, e numa gaveta tem lápis, na outra tem, sei lá, papel, e você vai organizando. Chega uma hora que tem aquela gaveta do outros, né? Com certeza, um monte de coisa que não cabe em nenhuma categoria. Aconteceu isso aqui na aula de depressão, nos livros todos. Chegou uma hora que o pessoal desistiu de criar classes aqui, porque não havia similaridade suficiente, e chamou todo mundo de antidepressivos atípicos, tá? É o nosso famoso outros aí na hora de organizar qualquer coisa, né? Eu não botei esse nome aí, mas fui botando um a um, tá? Ou 2 a 2 quando eles se parecem muito, que é o caso desse primeiro slide aqui. A venlafaxina e a desvenlafaxina. O Effexor e o Pristic são os nomes aí mais conhecidos. Existem também similares, tá, gente? Para a venlafaxina existem vários. Aqueles medicamentos que têm o mesmo princípio ativo, mas que aquele nome fantasia é diferente, porque são indústrias diferentes, tudo bem? Bom, como eles atuam? Eu botei aí junto porque eles atuam igual, eles têm a mesma atuação. Eles inibem a recaptação de NE, que é a noradrenalina ou norepinefrina, né, em inglês, e serotonina. Alguns livros, né, vão dizer também que há uma leve inibição da recaptação de dopamina, que também é uma monoamina, tá? E outros materiais, eu botei bem pequenininho aí para você, vão chamar eles de ISRSN, que seriam inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Se não entendeu aí, me volta o vídeo, porque eu sei que é um nome muito comprido. Agora, talvez, se tenha me entendido muito bem, esteja se perguntando assim, uai, inibição da recaptação de noradrenalina e serotonina era o mecanismo de ação dos tricíclicos. Então, por que a venlafaxina e a desvenlafaxina não são tricíclicos? Essa é uma excelente pergunta, né? Já que o mecanismo de ação é praticamente o mesmo. A resposta é simples. Lembra que os antidepressivos tricíclicos, eles tinham aquela afinidade por outros receptores que levava a efeitos adversos? Eles tinham afinidade por receptor colinérgico, estaminérgico e adrenérgico. Esses fármacos, venlafaxina e desvenlafaxina, não têm essa afinidade, então eles não são tão parecidos assim com os tricíclicos como parece no primeiro momento, tá? Por isso que eles não entram lá naquela classe. E também eles foram lançados bem depois, eles foram lançados já depois dos anos 2000, salvo engano, ok? Bom, dito o mecanismo de ação, vou fazer pequenas diferenciações entre eles. Vocês viram que o nome é bem parecido, venlafaxina e desvenlafaxina? A desvenlafaxina, ela foi descoberta a partir da venlafaxina. Ela, na verdade, é um metabólito da venlafaxina. Depois que botaram a venlafaxina no mercado, descobriram que ela tinha um metabólito que era ativo, que também poderia funcionar como antidepressivo. E aí começaram a produzir esse medicamento também. A vantagem, né, desse medicamento é que ele não depende tanto assim do metabolismo para ser excretado, porque ele vai ser excretado na sua forma ativa. Vou aproveitar para fazer um pequeno adendo sobre isso para vocês, tá? Quando a gente toma um medicamento, é muito comum que ele atue e depois de atuar, ele seja metabolizado, como eu já mencionei, no fígado, é o mais comum, e depois que ele é metabolizado é que ele consegue ser excretado. Na maioria dos casos, e essa excreção geralmente ocorre pela urina, na maioria dos casos, se ele não for metabolizado, o organismo não consegue excretar ele pela urina, ele precisa de uma mudança química para ele conseguir ir embora pela urina. Então, se a gente tem um paciente que tem algum problema hepático, como cirrose, por exemplo, ou uma hepatite grave, esse paciente pode ter problemas com essa medicação, porque ele não vai conseguir fazer esse metabolismo e, consequentemente, não vai conseguir excretar, tá? Então, para pacientes que têm uma comorbidade aí, hepática, a desvenlafaxina seria melhor, porque ela não depende tanto do fígado para metabolização e excreção. Lembrando que se a gente começar a tomar um medicamento e não excretar, a gente vai ficar com aquele medicamento indefinidamente no organismo e aí pode com certeza sofrer efeitos de toxicidade, tudo bem?
Outras coisas importantes de destacar aqui são o perfil de efeitos adversos, né? São parecidos, mas tem algumas diferenças. A venlafaxina, ela tem o principal efeito a náusea e a dor de cabeça. Esses dois efeitos adversos, eles podem acontecer com virtualmente qualquer medicamento que a gente tomar, né? Desde uma dipirona, uma aspirina, podem causar náusea e dor de cabeça. Não são náuseas e dores de cabeça super fortes ou super comuns, não, tá? Então eu vou destacar aí para vocês o fato de o paciente poder apresentar insônia ou sonolência. Não tem como prever, isso depende de cada paciente. Lembra que lá nos tricíclicos a grande chance era do paciente ter sedação e sonolência. Já nos ISRS ele podia ter insônia, né? Agora aqui no caso da venlafaxina e desvenlafaxina a gente não tem como prever, tudo bem? Também vou destacar para vocês o fato dele poder aumentar a pressão arterial, então tá aí hipertensão, beleza? Se o paciente tiver já alguma doença de base, a venlafaxina então não é uma escolha inicialmente boa. E a desvenlafaxina também pode causar sudorese, náusea, dor de cabeça, mas ela tem um efeito aí que hoje, pelo perfil epidemiológico da população, é um pouco preocupante, que é o aumento de colesterol e triglicerídeos. A gente sabe que o aumento de colesterol e triglicerídeos pode predispor, aumentar o risco de vários eventos cardiovasculares, então isso pode ser um problema, dependendo do perfil do nosso paciente, tá? O resto é muito parecido aí, venlafaxina e desvenlafaxina. Bom, uma outra que também não mencionei ainda é a duloxetina. Eu deixei ela logo depois de venlafaxina e desvenlafaxina, porque em alguns materiais ela também vai vir classificada como ISRSN, inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina, aquele mecanismo de ação que é igual ao dos tricíclicos, mas ela não tem 3 ciclozinhos na sua estrutura química e não tem aquela afinidade por outros receptores, tá? Eu também faço, gente, quando eu deixo assim, né, do jeito que tá lá na referência, é para ficar até com mais confiabilidade para vocês, tá? Porque eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco, digamos, polêmica, tá? A duloxetina, muito comumente, ela é usada como antidepressivo e ansiolítico, porque a gente vai ver, já vou adiantar aqui, que vários antidepressivos podem ser usados como ansiolíticos. E a duloxetina está nesse grupo, é muito utilizada nessas duas indicações. Entretanto, os dados mais modernos, eles revelam que a duloxetina não tem nenhuma vantagem em relação de eficácia, em relação aos outros antidepressivos. E mais ainda, né, ela teve desvantagens em relação à aceitabilidade e segurança. Então a duloxetina, ela não deve ser uma primeira escolha para ansiedade e depressão, em nenhuma hipótese, tá? Professora, mas meu paciente já tentou tudo, né, e nada deu certo. Então aí sim, aí ele pode tentar duloxetina, tá? Mas ele nunca tentou nada, primeira vez que ele vai tomar o medicamento, vamos deixar ele começar lá de onde é mais seguro, né? Fluoxetina, sertralina, são medicamentos que a gente tem um perfil de eficácia e segurança já mais estudado. Vou aproveitar um momento também para dizer, gente, que não há nenhum estudo que nos diga assim, olha, tal antidepressivo é mais eficaz do que outro, tá? Não existe, a eficácia global dos antidepressivos, ela é a mesma. O que não significa dizer que para um paciente eu não possa verificar uma eficácia diferente, tá? Quando eu digo eficácia global, é porque se eu sempre separar um grupo lá de 100 pessoas, 50 pessoas tomando uma coisa, 50 pessoas tomando outra, eu não vou encontrar na média diferenças. Mas isso não significa dizer que uma pessoa ou outra não responda melhor a um medicamento. Isso, inclusive, aqui na depressão é muito comum. É tentativa e erro mesmo. A gente tem que botar um medicamento e ver se o paciente vai responder bem, tá? Agora, a duloxetina não deveria ser primeira escolha nessas indicações. Entretanto, aproveito para ressaltar aqui que é um bom fármaco, principalmente para fibromialgia, dores neuropáticas e enxaqueca. Aí sim, a duloxetina pode ser, inclusive, a primeira escolha, tudo bem? Bom, mais 2 medicamentos aí para nós vermos como eles funcionam. A trazodona e a nefazodona. A trazodona é o nome de marca mais comum, né? O referência aí, Donarém. E a nefazodona, conhecida como Serzone. Lembrando que esses nomes fantasia aí de marca podem existir outros se a patente já tiver vencido, tá? O mecanismo de ação, pessoal, ele pode parecer um pouco confuso, né? Eu vou dizer assim, olha, antagonismo de receptores do tipo 5-HT2. Então, um receptor de serotonina, e aí como existem vários, a gente coloca numerozinhos. Tem 1, 2, 3, esse é o 2, tá? Então, antagonistas de receptores do tipo 2 de serotonina.
Se você está me acompanhando, sua primeira tendência é ficar confuso, porque você vai falar assim, uai, a gente aprendeu que a depressão acontecia porque tinha uma baixa neurotransmissão. E todos os medicamentos que a gente viu até agora, eles melhoram a depressão porque eles aumentam a neurotransmissão monoaminérgica. E a serotonina é uma monoamina, né? Então, como é que esse medicamento pode ser antagonista? Eu vou te pedir para lembrar, e aí use sua imaginação aí, né? De como ocorre a neurotransmissão. Nós já vimos um pouquinho disso lá nos primeiros slides. Lembra que a gente tinha o nosso neurotransmissor, ele era sintetizado dentro do neurônio e armazenado em vesículas, que a gente chamou de vesículas sinápticas, para ser liberado na fenda? Após essa liberação na fenda, quando tem um potencial de ação, né, a gente espera que esse neurotransmissor ele atue em receptores do próximo neurônio. Como esses receptores estão no próximo neurônio, a gente chama de receptores pós-sinápticos, tudo bem? Eles vão finalizar a sinapse. O que ocorre é que também existe, e aí acabou a neurotransmissão, houve neurotransmissão. Inclusive, na figura que nós vimos na aula anterior, a gente viu que existe um recaptador que vai trazer esse neurotransmissor de volta para o primeiro neurônio. Esse primeiro neurônio a gente chama de neurônio pré-sináptico. Então, o primeiro pré-sináptico, o segundo pós-sináptico. O neurotransmissor vai do pré para o pós. E essa é a neurotransmissão, tudo bem? Mas também existem receptores aqui na fenda que são do neurônio pré-sináptico. Esses receptores a gente vai chamar de pré-sinápticos mesmo, e o tipo 2 de serotonina, o 5-HT2, ele é um exemplo de receptor pré-sináptico de serotonina. E a função desses receptores pré-sinápticos ela é bastante diferente. Esses receptores pré-sinápticos, eles têm a função de inibir, de diminuir a liberação de neurotransmissores, certo? Ou seja, toda vez que eu libero o neurotransmissor na fenda, ele vai fazer duas coisas. Ele vai passar uma mensagem para o próximo neurônio de neurotransmissão, de ativação, que é o pós-sináptico, e para o pré-sináptico ele passa uma mensagem de inibição. É como se o corpo quisesse dizer assim, neurônio pré-sináptico, pode parar de trabalhar um pouquinho porque já tem neurotransmissor na fenda, tudo bem? Um mecanismo de regulação. Quando esse receptor pré-sináptico, então, é ativado, eu tenho inibição da neurotransmissão, percebeu? Só que essa inibição ela é leve e num indivíduo saudável ela funciona como regulação do processo, só para não ficar tendo neurotransmissor, entre aspas, demais na fenda. Esses nossos medicamentos aqui, a trazodona e a nefazodona, eles são antagonistas desse receptor. Então veja que legal, eles vão bloquear esses receptores e aí eles vão bloquear esse mecanismo de retroalimentação negativa ou de feedback negativo. Vamos analisar o cenário agora com o medicamento, né? Tem o meu neurotransmissor armazenado na vesícula sináptica, teve potencial de ação, ele vai ser liberado na fenda sináptica. Antes aconteceriam duas coisas, ele ativaria receptores pós-sinápticos e também ativa receptores pré-sinápticos, tudo bem? Agora, o que a gente tem? A gente tem apenas a ativação dos pós-sinápticos, eu perco aquele mecanismo de controle negativo e isso também aumenta a neurotransmissão, beleza? Bom, esse é o mecanismo principal. Alguns autores, né, alguns estudos também verificaram a possibilidade desses medicamentos bloquearem a recaptação de serotonina, do mesmo jeito que os inibidores seletivos bloqueiam, tá? Então seria assim, esses trazodona e nefazodona, eles são ISRS, né, inibição da recaptação de serotonina, e ainda a mais, eles fazem o bloqueio desses receptores pré-sinápticos, que são inibitórios de serotonina. Por isso, então, que eles funcionam. No caso da nefazodona, é possível que ela também bloqueie a recaptação de NE, por isso que tá aí, para nefazodona, NE também. Cheio de abreviaturazinhas aí, né, para ficar mais simpática a nossa aula. Bom, e quanto a efeitos adversos? A trazodona, pessoal, e a nefazodona também tem perfis de efeitos adversos parecidos. Eu quero destacar na trazodona a constipação e a sedação, certo? Tanto a trazodona quanto a nefazodona podem causar sonolência, mas a constipação ela é bem marcada na trazodona e ela não aparece muito na nefazodona, tá? Ainda importante a gente observar a hipotensão ortostática na trazodona. Creio que já mencionamos aqui, mas aquele momento em que você estava deitado, levanta muito rápido e fica tonto, né? Uma leve queda de pressão por causa da mudança ortostática do organismo, do corpo, tá? E isso acontece com todos nós, né? Mas o organismo tende a recuperar isso rápido. Quando a gente está tomando medicamentos, eles podem dificultar esse processo e às vezes a pessoa fica tonta, pode cair, então pode até ser perigoso e bastante incômodo, tá? E também existe dois outros efeitos adversos aí que eu quero destacar. Os distúrbios visuais,
pessoa pode ver escotomas, né, que são aquelas bolinhas de luz assim, então tem alguns efeitos adversos visuais que podem ser ruins, desconfortos. E o priapismo. O priapismo, pessoal, é bem raro, mas é engraçado, curioso, né? Eu acho que é interessante que a gente saiba para poder auxiliar nosso paciente, porque se acontecer ele vai precisar muito do nosso auxílio. O priapismo é uma ereção muito longa e muito prolongada. Geralmente ninguém sabe de onde vem isso, tá? Então, geralmente a equipe demora a lembrar de perguntar ali para o paciente se ele está tomando algum medicamento que causa isso, tá? Muito dolorido mesmo, não pode deixar de ir para o serviço médico, tá? Porque pode ter algumas complicações. Já a nefazodona também causa sonolência, como eu havia falado, causa muita secura no nariz, na boca, xerostomia, tá? E pode ocorrer falência hepática, mas ela é bem rara, tá? Então problemas hepáticos aí podem ocorrer bem rara, mas vai ser contraindicada para pacientes que já têm ou já tiveram problema hepático, como cirrose e hepatite, por exemplo, tá? Bom, estamos acabando aqui, são muitos fármacos, né? Bupropiona, mais conhecida como Zetron, também destaco novamente, esse é o nome de marca, né? Bupropiona é o nosso princípio ativo. Muitas vezes na receita vai vir o nome de marca e a gente vai ter que lembrar ou pesquisar quem é o medicamento que é, na verdade, ali o responsável por aquela marca, tá? A bupropiona, ela bloqueia a recaptação de noradrenalina e de dopamina, então um pouquinho diferente, né? A gente viu bloqueio de noradrenalina e serotonina, ou então só de serotonina. Nesse caso, noradrenalina e dopamina, mas percebam que é tudo bem parecido, né? Já em termos de efeitos adversos, a bupropiona ela é um pouquinho diferente, tá? A gente também tem alterações de peso, dor de cabeça, pode ocorrer insônia aqui, tá? Então, até escrevi 2 vezes, acabei de ver, né? Perdão. Mas a gente não vai ter a questão da sonolência marcada, tá? Então, isso aqui vai ser ideal para pacientes que já estão com a sonolência incomodando e não o contrário, tudo bem? Então não tem nada de muito especial aqui na bupropiona, um bom antidepressivo, mas não tem nada de diferente pra gente comentar. Quase terminando, mirtazapina, que é o Remeron. Pessoal, esse medicamento, eu até fiz uma brincadeirinha aí, botei um monte de interrogação, né, pra vocês. Por que essas interrogações? Porque eu botei um mecanismo de ação, mas esse mecanismo de ação ele não é uma certeza científica ainda, ele é só uma hipótese. Dependendo do lugar que você pesquisar, você vai achar um mecanismo que eu escrevi. Dependendo do lugar que você pesquisar, você vai achar que não tem mecanismo de ação elucidado, tá? Então, por isso que eu botei essa interrogação aí antes de escrever que a mirtazapina é um antagonista de receptores adrenérgicos. Esses receptores são iguais àqueles lá de serotonina que a gente viu, eles são pré-sinápticos, tá? Então são inibitórios, ou seja, antagonizá-los aumenta a neurotransmissão, beleza? E também antagonista de receptores pré-sinápticos de serotonina, 5-HT2 e 5-HT3. Outros livros vão dizer também que ela, além de tudo isso, é potente antagonista e estaminérgico. Isso vai fazer, né, o antagonismo estaminérgico principalmente, com que ela tenha um efeito adverso sonolência, muito comum. 54% dos pacientes apresentam sonolência. Isso é muito, tá, pessoal? Destaquei aí o número porque é muito. Quando eu digo pra vocês assim, todos esses efeitos adversos que a gente mencionou até agora, isso aqui causa dor de cabeça, isso aqui causa sonolência. Geralmente a gente tá falando de algo em torno de 20, 25 a 30, quando é bastante, tá? Quando a gente está falando de efeito adverso, esses são os números mais comuns. Então, quando eu te digo que tem um efeito adverso que é 54%, é porque ele é muito comum. E é uma sonolência bem intensa. Geralmente não vai ser bem tolerada pelo paciente. Outra coisa que eu queria destacar é o aumento de peso muito significativo que a mirtazapina causa com muita frequência. O paciente sente muita fome, come muito, por isso ganha muito peso, tá? Junto com esse aumento de peso, evidentemente vai vir aumento de triglicerídeos, pode aumentar glicemia, pode aumentar colesterol, tá? Então, é um medicamento bem controverso, não tem nenhuma evidência de eficácia superior aos outros antidepressivos, então também não deve ser primeira escolha sob nenhuma hipótese, tá? Bom, e para fechar aqui, Hipericum perfluoratum, pelo nome vocês já devem reconhecer que é uma plantinha, né? Muita gente gosta muito de medicamentos à base de plantas e muitas vezes dá para eles mais poder do que eles têm, tá? Então, primeira coisa, agora que você está fazendo um curso aí de farmacologia, tira da sua cabeça que fármaco natural não faz mal, né? Tem até um jargão, se é natural não faz mal, mentira, tá? Cocaína é natural, maconha é natural, do mesmo jeito que hortelã é natural. E aí a gente tem perfis de ação aí de interferência no organismo bastante diferentes, tá? Sendo natural, pode fazer muito bem, pode fazer muito mal e pode não fazer absolutamente nada. Então não faça essa generalização porque ela não é inteligente. Para
Na área de psicologia, psiquiatria, a gente só tem esse fitoterápico com evidência de comprovação, tá? Para ansiedade tem alguns, mas eles são mais sedativos do que ansiolíticos propriamente ditos. Então também nem vou destacar muita coisa lá na aula de ansiedade não, mas esse aqui merece destaque porque tem muita evidência da eficácia dele, tá? Para depressão leve a moderada, não tem dúvida da eficácia do hipericum perfluorado. Botei até algumas fotos aí de caixinhas, né? Tem várias indústrias que produzem medicamentos à base dessa planta e aí o nome fantasia vai ser diferente, igual era lá para os medicamentos alopáticos convencionais, tá? E, então, já que ele é tão bonzinho, né, é a base de planta que a população gosta tanto, por que ele não é mais famoso? E provavelmente você só conheceu ele agora. Ele tem um uso muito limitado pelas suas interações medicamentosas. Só para matar aí quase metade do nosso grupo, a gente viu que a depressão é mais comum em mulheres, né? Algumas literaturas chegam a dizer que é o dobro de incidência. A maioria das mulheres em idade fértil vai tomar anticoncepcional. O hipericum diminui o efeito do anticoncepcional por interações medicamentosas que ocorrem lá no fígado, tá? Então isso aí já tira muito do público que ele poderia atingir. Também tem indicação para transtorno pré-menstrual, e o paciente pode tomar durante todo o mês, a paciente nesse caso, né, ou somente nos 15 dias que antecedem o período menstrual.